E aí, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Rumo ao Nada, o seu canal de notícias aqui no YouTube. Quero aproveitar o ensejo de convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, também o seu comentário. Pois é, meus amigos, o Ministério da Previdência Social descartou por enquanto, a criação de um mecanismo automático para ajustar o teto dos juros do empréstimo consignado do INSS. Com isso, o limite permanece em 1,85%. Ou seja, meus amigos, essa informação cai como uma bomba em relação às expectativa dos aposentados, dos pensionistas e também dos beneficiários do BPC, porque essa reunião, que é do Conselho da Previdência Social, do Conselho Nacional da Previdência Social, que ia acontecer no último dia 28, ou seja, a perspectiva é que fosse deliberado, é que fosse votado, a diminuição, a queda do juro do empréstimo consignado, visto que a taxa de juro, a taxa da Selic havia caído, só que foi prorrogado do dia 28 para o dia de ontem, dia 4, Só que essa reunião aconteceu e a decisão, digamos assim, não foi benéfica para os beneficiários, ou seja, vamos manter a taxa de juros de 1,85 por mais tempo. A decisão foi discutida no dia de ontem, como eu mencionei, durante a reunião do Conselho Nacional da Previdência Social, Segundo o ministro Volney Queiroz, o debate sobre uma possível redução do teto será retomado apenas quando a taxa Selic chegar a 10,5% ao ano. Imagina, meus amigos, se não chegar, a taxa de juros vai continuar a 1,85 ao mês. A criação de uma fórmula automática é defendida por bancos que reclamam da demora para repassar as mudanças da taxa básica de juros ao consignado. A proposta permite que o teto subisse ou caísse conforme a variação da Selic, apesar de considerar esse tipo de mecanismo importante para dar previsibilidade ao setor, o ministro afirmou que o cenário atual não exige uma adoção imediata. Poxa, gente, a taxa de juros caiu, Agora não, vai deixar desse jeito. Vamos mexer na taxa de juros de 1,85 quando a taxa chegar a 10,5% ao ano, Volney Queiroz explicou que, caso fosse aplicada hoje a metodologia utilizada em discussões anteriores, o teto do consignado poderia subir para 2,03% ao mês. Só se nós levássemos em conta a metodologia que usamos desde 2023, aquela metodologia ensejaria uma taxa, se fosse aplicada hoje, de 2,03%. Ou seja, meus amigos, se fosse aplicar os critérios de reajuste, de aumento ou queda na taxa de juros, segundo o ministro Volney Queiroz, ao invés da taxa ficar em 1,85%, iria subir para 2,03%. Ora bolas! Mas o conselho não havia sido noticiado, e inclusive o próprio ministro tinha comentado que o Conselho Nacional da Previdência Social ia se reunir para discutir a derrubada da taxa de juros. Ou seja, não decidiram nada, decidiram manter a taxa do jeito que está, A Federação Brasileira de Bancos e a Associação Brasileira de Bancos apresentaram estudos para a criação de uma equação que acompanha as mudanças na Selic. Segundo as instituições, o mecanismo automático reduziria as negociações mensais e daria mais segurança às empresas que oferecem o crédito consignado. Quando nós temos esse debate nesse nível que nós temos hoje, nós podemos fazer esse debate a cada reunião do Conselho, sem precisar que haja uma fórmula pronta e que engesse a decisão dos conselheiros, afirmou o atual ministro da Previdência Social, Volney Queiroz. O teto de 1,85 ao mês está em vigor desde março de 2025. O limite vale para empréstimos consignados contratados por aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC. Ou seja, meus amigos, ou seja, minhas amigas, a expectativa frustrou, digamos assim, e a taxa de juro continua tudo
como está, né? Então, só vai ter uma queda de juro da taxa somente quando a Selic chegar a 10,5% ao ano. Se não chegar, vai continuar tudo do jeito que está.